Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Tenho o prazer de estar aqui hoje com a Valmari Cristina Aranha, psicóloga clínica, ela é membro titular da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, atuou durante mais de 20 anos ah, no departamento de geriatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, então eu tenho uma larga experiência aí com essa população idosa. E a ideia aqui agora, Valmari, é discutir um pouco a respeito da relação familiar com o idoso que apresenta algum quadro de perda cognitiva ou de demência, né? Então, primeiramente, obrigado pela disponibilidade e vamos ver se a gente aproveita aqui essa discussão. Olá, João, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar de um dos assuntos mais delicados que nós, psicólogos, vivenciamos na nossa prática no que tange ao cuidado das famílias e das pessoas com demência ou com algum outro déficit cognitivo que comprometa a capacidade de autonomia, a capacidade de decisão das pessoas. Obrigada pelo convite. Legal. Bom, primeiro, acho que é importante entender que existem diferentes causas para essas perdas cognitivas. Uma perda cognitiva leve é normal, não é, é diferente de uma demência que acontece nessa idade, né? Mas mesmo os quadros já mais demenciais, eles podem ser muito variáveis, com causas variáveis, com tratamentos diferentes, prognósticos diferentes. Então, obviamente que depende de uma avaliação médico especializado, chegar num diagnóstico, claro, tratamento e tudo certinho, né? Mas do ponto de vista da psicologia, a primeira coisa que eu queria abordar com você é aquele momento inicial quando a pessoa recebe um diagnóstico de uma condição, por exemplo, de uma demência. Porque as demências não é que um dia você está bem, outro dia você está mal, né? Quer dizer, é um processo que você vai piorando, começa a perceber que tem uma deficiência, começa a investigar, eventualmente, geralmente demora para ir atrás, para de fato perceber isso, e aí recebe aquele, bom, de repente um Alzheimer ou uma outra condição demencial. Como naquele primeiro momento, certamente tem muita gente querendo interferir na vida, dando dicas, o que fazer, o que não fazer, e a pessoa ainda está querendo assimilar aquele diagnóstico. Não, é uma pessoa lúcida ainda, uma pessoa que tem capacidade de entender o que está acontecendo, né? Como é que você orienta essa comunicação, essa relação familiar naquele momento inicial? A pessoa saiu do médico, recebeu esse diagnóstico de uma doença demencial e já sabe que tem uma evolução dentro disso tudo. Como é que funciona essa comunicação? Como é que você orientaria isso? Essa comunicação ela é muito delicada, ainda com alguns preconceitos em relação ao envelhecimento, muitos déficits cognitivos são subdiagnosticados, porque é normal, esquecimento é da idade, faz parte ficar confuso, ansiedade é normal, e isso faz com que muitas pessoas não enxerguem uma progressão de um déficit cognitivo em tempo de se trabalhar esses desfechos. As demências, elas são várias, você tem vários tipos de demência, você tem vários graus de evolução e de comprometimento, mas a palavra demência, ela é uma palavra que assusta, né? Algumas pessoas até usam um sinônimo como Alzheimer, como o alemão me pegou, não fala nem o nome, né? Porque ainda é como se fosse uma sentença de morte ou uma sentença de sofrimento. Então, primeiro precisa entender o que está acontecendo. Um déficit cognitivo, dificuldade de memória, dificuldade de atenção, não necessariamente é uma demência. A gente tem os comprometimentos cognitivos leves, né, os CCLs, a gente tem as alterações. Então, sempre é importante considerar a história daquele indivíduo, como era a memória dele antes, como era a linguagem, porque a gente acaba tendo um apavoramento e uma aflição diante do diagnóstico que tanto pode interferir na comunicação, porque você pode chegar e despejar as informações na família ou na pessoa idosa, ou o que a gente vê muito, assim, não conta para ele que ele tem demência. Ele não pode saber que ele tem demência, porque se ele souber que ele tem demência, ele vai piorar. Ou se ele souber que ele tem demência, ele vai deprimir. E aí a depressão potencializa o déficit cognitivo. Então, essa é uma questão bastante discutível, porque o indivíduo pode receber um diagnóstico de demência no momento que ele ainda tem capacidade decisória
e que ele ainda pode tomar algumas decisões na sua vida para que sejam respeitadas no momento dele perder essa capacidade. Você vê famílias organizando patrimônios, as famílias conversando sobre isso, inclusive sobre opções de tratamento. Acho que a questão do diagnóstico, ela tem que começar quando alguém vai para uma avaliação de um possível quadro demencial e essa pessoa seja consultada quanto a esses diagnósticos, que o profissional possa perguntar para essa pessoa, olha, faremos alguns testes, você, você quer saber o resultado? Porque tem gente, olha, eu não quero nem saber o que eu tenho, você conta para minha filha que é ela que vai cuidar de mim. E algumas pessoas, ou por uma negação inconsciente, ou porque não querem saber. E aí a gente pode respeitar, e tem um conceito importante que é verdade gradual, progressiva e suportável. Você vai contando as informações à medida que a pessoa pergunta ou que ela tem condição de entender aquilo que está acontecendo com ela. E o que pode ser feito? Hoje, nós temos vários tratamentos que melhoram em muito a convivência com as demências. Tanto se tem vários trabalhos para que você possa melhorar o seu estilo de vida para não potencializar um quadro demencial, quanto atividades, desde as medicações quanto às terapias não farmacológicas, seja atividade física, terapia ocupacional, arte terapia, musicoterapia. Você tem várias possibilidades de se manter mais saudável, mesmo diante de um quadro cognitivo, que faz com que as pessoas continuem independentes por muito tempo, mesmo tendo recebido um diagnóstico de demência. Mas para isso é importante que a pessoa seja considerada no processo de tratamento. E a família, às vezes, para proteger, acaba potencializando a limitação, porque não deixa fazer mais nada, não decide mais nada, não participa mais de nada, porque não tem condição. Então, qual é o grau de dependência, qual é o grau de comprometimento? E a gente tem, desde os exames de imagem, avaliação neuropsicológica feita por neuropsicólogos, capazes de avaliar qual é a dificuldade em cada uma das funções, para que a gente consiga manter a pessoa ativa naquilo que ela tem preservado pelo maior tempo possível. Porque a família também se assusta, porque você não sabe o que vai acontecer, e também se existe aquele fantasma de que a pessoa vai desenvolver quadros agressivos ou quadros regressivos, depende do tipo de demência, comportamentos muito fora, né? Muito distoantes do modo cultural. E aí esse isolamento social, ele é muito prejudicial, porque aí você Ótimo. potencializa o que poderia ser adaptado. Legal. Essa tentativa, às vezes, de esconder uma condição desse idoso, né, para essa tentativa de proteger ele, né, muitas vezes por trás desse diagnóstico tem sintomas, né, e muitas vezes o idoso vai começar, a primeira pessoa que vai perceber, vai, olha, não está rendendo no trabalho, está fazendo coisas que não fazia antes, coisas erradas, está deixando de ter autocuidados ou está deixando eventualmente está cuidando de uma outra idoso ou de uns netos e esse cuidado pode estar sendo comprometido. O idoso, num quadro inicial, ele vai perceber isto, né? Ficar sem um diagnóstico, isso não é um problema para ele? Isso é um risco. Algumas pessoas percebem essa perda, mas também não querem ou não conseguem entrar em contato, e a pessoa tenta justificar essas perdas, porque não quer perder a sua autonomia. Então, esquece uma panela no fogo. É porque tocou o telefone. Eu esqueci de um compromisso. Mas é porque eu não queria ir. A pessoa vai trazendo justificativas para minimizar aquele déficit, porque é muito difícil você se dar conta que é muito angustiante você se dar conta que você está perdendo a capacidade de se autogerir. E esse Ótimo. momento da percepção, normalmente, essa fase inicial, quando percebida, porque em muitas situações ela é negada, a pessoa não percebe, é alguém que chega e vai te dizer. Quantas vezes chega no consultório, duas pessoas, uma dizendo, não, ele esquece de tudo. Aí eu pergunto para a pessoa, você esquece? Não sei, se eu esqueço, eu não lembro, ela que diz que eu esqueço. Né? Porque a pessoa esquece e nem lembra, que é diferente de uma pessoa com a cognição preservada, que em algum momento ela se dá conta de que algo ali
não está funcionando adequadamente. Você tem situações que a pessoa simplesmente não percebe aquilo que vai acontecendo. E isso é até menos sofrido do que quando ela percebe e não consegue controlar, né? Porque quando ela percebe, e qual é o problema, às vezes, da família também não admitir e insistir, ficar perguntando, ficar bravo muitas vezes com a pessoa porque ela está esquecida, ou ficar. Porque se eu admitir que a minha mãe tem um problema, ou que meu pai tem um problema, eu terei que lidar com um processo de luto, que é o luto de um pai saudável e a aquisição de um pai que tem um déficit cognitivo e todo esse fantasma que nós ainda temos associado ao que é uma demência, né? Tanto quanto se vive em relação a um câncer, né? A gente tem essa comparação do peso que esse diagnóstico tem. Ótimo. Bom, nos quadros ainda iniciais, né, dos quadros demenciais mais iniciais, o paciente vai gradativamente perdendo um senso crítico em algumas situações. Então, seja com o autocuidado, seja eventualmente de sair na rua e se colocar em risco atravessando a rua numa situação mais perigosa, ou até o risco de se perder e eventualmente ter dificuldade para voltar para casa, riscos no sentido financeiro, né? Porque muitas vezes ele pode fazer, é uma pessoa que ainda está economicamente ativa, ainda está trabalhando, e eventualmente pode fazer coisas que têm uma consequência bastante ruim, né? Mas esse idoso muitas vezes ele ainda não percebe que está com esse problema, né? Então, o que você faz quando você já tem, por exemplo, um idoso que eventualmente esteja se colocando em algumas situações que podem ser prejudiciais para ele, a família percebe, mas ele ainda não está percebendo essa situação. Quando alguém percebe, precisa procurar ajuda. Porque existem demências que você tem primeiro a perda da memória, ou primeiro essa perda da função executiva. Eu pego uma caneta, eu não sei para que serve essa caneta, ou eu guardo a caneta na geladeira, ou eu penteio o cabelo com a escova de dentes. Eu tenho algumas confusões pontuais. E existem algumas demências, como por exemplo as demências frontotemporais, que são demências que mexem primeiro com o comportamento. Então, às vezes, a clássica perda do filtro. A pessoa fala o que pensa, ou tem um comportamento hipersexualizado, ou um discurso muito diferente do que ela era, né? Então, eu acho que esses são fatores importantes. A questão é que a família nem sempre está perto a ponto de perceber, ou não se sente, né? Desculpa, já vivi situações do idoso dilapidar um patrimônio em função de déficit cognitivo e a família permitir, porque imagina, quem vai interferir na capacidade de fazer negócio do papai, que foi quem construiu tudo que a gente tem? Claro. Então, tem um dado aí de bom senso e de comparação com o indivíduo antes. Você falou da questão do autocuidado. Tem pessoas que são extremamente asseadas, que são extremamente vaidosas e que de uma hora para outra deixa de tomar banho todos os dias ou deixa de trocar, né? Às vezes eu percebo isso no consultório. A pessoa chega com a blusa toda derrubada de café e a pessoa nem se preocupa, ou não tomou banho, não para de ter esse senso crítico em relação a si mesmo. Tem gente, João, que sempre foi mais tranquilo, então é sempre essa comparação, essa questão que eu te falei da perda do filtro, né? A pessoa fala o que pensa, eu acho que você não gosto do que você falou, eu te falo na cara, ou eu digo que você tá feio, que você é isso, com a maior naturalidade do mundo. E a pessoa sempre foi assim, mais desbocada, mais aberta. E agora está assim por conta de um déficit cognitivo. Você vai tentar orientar a família. Olha, você tem que ter paciência, sua mãe tem um comportamento que é Ah, não, sempre foi assim, porque ela sempre fez isso. Sim, ela até poderia ter características semelhantes em outra etapa da vida, mas agora não adianta brigar com ela, não adianta agora você colocar isso como uma cobrança, porque ela não terá condições de responder. Para isso, a gente tem que ter algumas avaliações fidedignas para poder ter
uma moeda de troca com a família, para que a família também entenda quando deixa de ser uma característica comportamental, que por meio de uma discussão você consegue estabelecer parâmetros, de quando há uma perda cognitiva. Tá. O, como, assim, a vivência daquela pessoa prévia a esse quadro de demência, ela tende a ditar o desenvolvimento da doença, ou seja, uma pessoa que é mais tranquila, que é mais aceita, que aceita mais as coisas durante a idade adulta, ela tende a manter essa característica com o quadro demencial, aquela pessoa que é mais ranzinza, mais agressiva, ela vai manter essa característica ou não tem uma relação de... Depende muito do tipo do acometimento da demência. Eu acho que durante um tempo a gente acreditava nisso, que quem sempre foi mais calmo, quando entrasse num quadro demencial, continuaria calmo. Tanto que a gente escuta, as pessoas ficaram mais dóceis. Tem famílias que dizem, nossa, meu pai melhorou muito, porque agora ele é mais tranquilo, ele é mais afetivo, ele é mais participativo, e antes ele era muito. Depende muito de como aquela alteração, porque falar em demência não é falar em algo psicológico como falar em características de personalidade. O que eu posso te dizer é que o ambiente ajuda muito em algumas alterações, como, por exemplo, agressividade, hiperatividade, perambulação. Então, se a pessoa com um quadro demencial estiver num ambiente mais tranquilo, mais preparado, essas características tendem a se amenizar, não como regra. Em alguns casos, a agressividade, a agitação, ela precisa de uma medicação, porque não tem como só você tentar mudar esses ambientes. O que a gente percebe é que algumas mudanças ambientais, elas favorecem à medida que elas não provocam alterações. Né? A gente pensar num exemplo do fim da tarde, o escurecer, ou a mudança de ambiente. A família fala, vou levar minha mãe para passear, para sair de casa, vai ficar uns dias na praia. O que pode ser algo muito bem intencionado para essa família, para essa pessoa que tem uma demência, isso é extremamente desorganizador, porque ela vai para um lugar que ela não conhece, ela não sabe o que está acontecendo. Então, às vezes, a família mexe mundos e fundos para fazer algo pela pessoa que não vai agregar. Né? Um outro problema que a gente escuta muito, mamãe fica um mês na casa de cada filho, para que todo mundo consiga ter a oportunidade de cuidar. Para ela, isso pode ser muito bom, porque ela se distrai, mas dependendo do grau de limitação ou de demência que ela tem, isso é extremamente agressivo, extremamente desorganizador. Sair para comer num lugar público, ou sair para ir num evento que tenha muita gente. Vai variar muito de como aquele quadro demencial se dá naquele indivíduo, naquele momento. Por isso, quando a gente recebe um diagnóstico de demência, não se desespera. Primeiro precisa entender qual é o grau, qual é o tipo de demência, como essas questões estão afetando aquela pessoa e a família, porque senão a gente acaba se desesperando, se exacerbando muito, e isso prejudica o andamento da doença, a organização dos espaços. Ótimo. Você falou um pouco dessa questão da falta de filtro, né? Que a pessoa começa a falar aquilo que dá na cabeça dela, independente do que ela pensa, né? Ah, não é incomum nesses quadros ver comportamentos que são agressivos não apenas com a família, mas com terceiros. E aí a gente inclui casos de racismos, casos de, vamos dizer, importunação sexual, casos de eventualmente a pessoa urinar no meio da rua. E isso não necessariamente são pessoas que têm o conhecimento da doença ali. Primeira coisa, quer dizer, o quanto que o quadro demencial, vamos dizer, justifica aquele comportamento desse idoso e o que, é que pode ser feito numa situação como essa. Quer dizer, muitas vezes o que o filho que está vivenciando isso pode fazer. Quando a gente tem uma doença com características externas, quando você tem uma limitação, uma pessoa que é cadeirante, uma pessoa que tem uma amputação, você está vendo que ela tem um problema ou que ela tem uma limitação. Quando você fala de uma doença como a demência, como o autismo, são doenças invisíveis, você não tem como ter
eu não sei se aquele idoso está me agredindo porque ele não tem consciência daquilo que está acontecendo, ele não tem um julgamento fidedigno, ou que ele está urinando na rua, porque para ele urinar na rua é como urinar no banheiro, ele não tem esta consciência da implicação. Ou mesmo que você está falando, normalmente a agressividade ela vai com quem está mais perto, com quem cuida, com quem ama, com quem está ali. Isso para a família é muito devastador, porque é uma pessoa com a qual você tem um vínculo de afeto te agredindo ou tendo uma intenção sexual com você, que é um filho, ou com uma criança, porque aquela pessoa ela não tem esse discernimento. Então não adianta você reprimi-la ou você tentar mostrar para ela que está errado. Você tem que mudar o ambiente, você tem que evitar que estas situações aconteçam. Você tem que evitar que a pessoa fique em situações que ela possa se irritar e agredir o outro, proteger as crianças, ou no caso, né, de uma intenção sexual, que você sempre tenha outras pessoas no ambiente, porque a pessoa ela não tem crítica disso. Quando você fala com uma pessoa com cognição preservada, ela responde pelos atos dela. Quando você tem um déficit cognitivo, a pessoa não tem percepção, ela não tem consciência daquilo que está acontecendo. Então, ela precisa de um redirecionamento, ela precisa de uma mudança ambiental para protegê-la dessas características. Por isso, a importância de ter atividades para que ela se ocupe, para que ela gaste um pouco da atenção dela com outras atividades que diminuam a agressividade, que diminuam a impulsividade ou aquelas características que a pessoa tem, que saem, né, do que é o padrão do que nós esperamos. Ótimo, mas seria basicamente proteger contra as consequências desses atos e não Isso. querer intervir, achar que ele vai entender aquilo que está. Não. É proteger todos, proteger as pessoas que estão perto e proteger a própria pessoa idosa destes ímpetos que ela possa ter. E em alguns momentos, se ela tem ainda uma cognição preservada em algum aspecto, ela se dá conta em algum momento. Então, isso também é muito ruim quando tem essas oscilações. Então, é importante que essas situações que sabidamente podem gerar risco, que elas sejam evitadas por quem está ao redor, né? Nós estamos falando das pessoas que vivem em casa, mas quem reside numa instituição de longa permanência, onde você tem pessoas com déficits, com níveis cognitivos diferentes. Então, como que você cuida e protege as pessoas de possíveis atos de agressividade ou possíveis atos de exposição, né, a situações de violência ou de abuso? Então, precisa se discutir muito essas possibilidades e entender qual é o diagnóstico daquela pessoa. Muito mais o diagnóstico da demência, nesse caso, do que a condição de personalidade, porque o déficit cognitivo ele vai se sobrepor. Claro. Bom, uma pessoa ainda com um poder de discernimento maior, a gente sabe que ela tende a progredir a doença dela, a gente não sabe se isso vai acontecer em curto prazo, médio prazo, ou quanto tempo isso vai demorar, mas é uma condição que a gente sabe que é evolutiva, né? E aos poucos essa capacidade de discernimento da realidade, das situações todas, isso vai sendo comprometido, né? Então, assim, talvez esse momento inicial seja o melhor momento para se discutir aspectos futuros, seja de cuidados da saúde, por exemplo, não quero ser entubado, não quero ir para a UTI, quero receber todos os cuidados que forem possíveis, ou não, olha, o que fazer até com o fim da vida, né, em termos de como que quer que seja feita essa despedida, aspectos de herança, questões financeiras, tudo isso é um momento que ele tem condições ainda eventualmente de discutir. Mas muitas vezes se perde esse momento, porque muitas vezes é aquela coisa, vou falar sobre a morte com a minha mãe, vou falar sobre herança, pô, parece que ela recebeu um diagnóstico desse e vai ficar preocupada com herança nesse momento, ou vou falar de uma questão de fim de vida, de UTI, de suporte nutricional para uma pessoa que parece que estou querendo acelerar aquele processo para ela, né? E aí? É, esse é um ponto também bastante delicado, porque nós podemos falar em diretrizes antecipadas de vontade que você pode fazer em qualquer momento da sua vida. Fazer isso mediante a constatação de um diagnóstico mexe com muitas questões emocionais.
Quem trabalha com isso sabe o quanto fazer isso antecipadamente facilita a vida de todos. Porque para um familiar que vai ter que tomar uma decisão sobre o seu familiar idoso, ele nem sempre sabe o que a pessoa quer, porque não se conversa sobre isso. Né? Diante de um diagnóstico, você acaba conversando. Mas aí entram algumas situações da família dizer, não vamos aproveitar o tempo que nós temos de bom e não vamos falar de coisas ruins. Ou vamos aproveitar enquanto está tudo bem, para viajar, para nos divertirmos e penso nisso amanhã. Né? O que as pessoas precisam saber é, se quiserem, existe a possibilidade de se definir isso antes. Mas a gente tem que respeitar que é uma decisão das pessoas envolvidas. Tanto que tem pessoas que a pessoa idosa quer falar e a família não dá conta, a família não quer falar sobre isso. Outras vezes a família quer e a pessoa não quer. Então, como o profissional orienta? Ou como você procura um profissional para te ajudar? Acho que a gente teve a Covid aí que mostrou que, né, a nossa vulnerabilidade, ou quanto a gente precisa em algum momento falar sobre os nossos desejos, sobre aquilo que a gente quer que seja feito com a nossa vida, ou com os nossos pertences, ou com os nossos bens num momento de incapacidade de decisão. Mas ainda é muito difícil, porque parece que é atrair, e a própria pessoa, querem me enterrar, ou já querem acabar com a minha vida, eu ainda estou vivo, né? As pessoas também se sentem muito ofendidas. E aí vai depender muito da história daquela família, porque tem famílias que conversam abertamente sobre essas questões, sobre as escolhas, sobre as dificuldades, e outras, João, que é tabu, ninguém fala, né? Ninguém fala sobre morte, sobre sexualidade, sobre dinheiro, né? Que são aquelas causas aqueles temas muito difíceis de serem abordados. Então vai depender muito. O que é importante que as pessoas saibam? Se quiser, já existe, né, dentro das nossas abordagens de intervenção, possibilidades de você tomar decisões com segurança e garantia de respeito. Porque também não adianta você falar tudo o que você quer, documentar, se os seus familiares não respeitarem isso. Não adianta eu fazer lá um testamento vital, uma carta de diretrizes, se ninguém apresentar essas diretrizes, ou ninguém defender a minha vontade. Isso vai depender do tipo de relacionamento que eu tenho com as pessoas, com os meus familiares. E de uma vida inteira, né? Não é só agora que um de nós está doente, né? Ótimo. Você chegou a comparar um pouco a demência com o câncer, né? E são situações que têm uma semelhança no sentido de que faz com que a pessoa pense no fim da vida, né? Não só, de fato, na questão do fim da vida, mas também nas perdas de capacidades. Então, aquela pessoa que já está antecipando, falando, olha, bom, eu vou ficar numa cadeira de rodas, eu vou perder, eu não vou mais conseguir fazer o que eu fazia, ou, olha, eu costumava viajar, não vou mais poder estar indo viajar para a praia em pouco tempo, né? E isso pode gerar sentimentos muito ruins nesse idoso e que muitas vezes são pouco conversados, né? O que é possível fazer para tentar minimizar os impactos negativos desse pensamento futuro? Primeiro, a gente desmistificar alguns preconceitos que existem quanto a alguns diagnósticos. Hoje, 2024, o diagnóstico não é mais sentença de morte. Nenhuma demência, e quando eu comparo o câncer e a demência, é no sentido do impacto emocional que eles trazem, porque como se dissesse morte, seja morte física, seja morte social, porque a principal queixa da demência é a morte social. Eu deixo de existir como sujeito, como uma pessoa que tem vontade, que é respeitada, eu viro uma outra pessoa. Eu continuo viva, mas de uma outra forma. Então, acho que a primeira questão é desmistificar o peso do diagnóstico, o impacto do diagnóstico e entender o que é aquele diagnóstico na sua vida naquele momento. E hoje a gente já tem evoluções das pessoas viverem muito tempo funcionais, mesmo com diagnóstico, seja de quadros oncológicos, seja de déficits cognitivos. Eu acompanho pessoas que têm diagnóstico de demência há mais de 10 anos, e a pessoa está lá se cuidando, a família intervindo, e a pessoa tem uma vida muito parecida com a vida que ela sempre teve, sem muitas dependências. E aí uma discussão que a gente tem quando você tem trabalhos em grupo,
que grupos de cuidadores, porque às vezes a pessoa escuta algumas situações e ela já começa a pensar, não, mas que horas que o meu marido vai viver isso, né? Que horas que o meu marido vai ficar acamado, vai ter que usar uma sonda ou vai usar fralda. E pode ser que seu marido nunca use fralda, nunca use uma sonda e vá morrer de um evento cardíaco e não da demência. Né? Então, acho que essas fantasias, elas ainda habitam muito a nossa realidade por desconhecimento, porque como não são assuntos muito prazerosos, se fala muito pouco disso, né? A gente tem várias campanhas, né, de prevenção, de conscientização para evitar que você tenha, mas eu acho que precisamos melhorar muito ainda a inclusão desses casos e desses quadros que são bem-sucedidos em relação aos tratamentos, porque acho que ainda esse peso e esse estigma atrapalha muito ainda. Legal. Bom, Mara, acho que era um pouco essa discussão que tinha para ter aqui, quer dizer, obviamente que é um direcionamento, chamar atenção para alguns fatores que estão envolvidos nesses quadros demenciais, né? Mas hum, muitas vezes você precisa de uma ajuda até profissional, porque cada idoso tem sua individualidade, e isso daí precisa ser entendido, ah, e pensar, entender que tem que pensar no presente, quer dizer que esse diagnóstico não é um diagnóstico de fim, né? Como você falou, que tem muito para ser vivido, que pode ser vivido com uma qualidade melhor ou pior, a depender de como se encara a situação aqui, né? O diagnóstico ele tem que ser um ponto de partida, ele não é a reta final, ele é o começo. Ótimo. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, espero estar contando com você aqui em outros momentos. Agradeço o convite e espero que tenha contribuído para quem nos escuta.